Tá, vou falar das relações métricas no triângulo equilátero. As relações métricas são criadas quando você pega o ângulo de 90 graus e você corta ele ao meio, na bissetriz, formando assim dois triângulos, a mais além do que você tem, formando um que é chamado de CHM e o outro que é CHN, ou CBN, ou HBN. Esses três triângulos são usados nessas relações para você poder descobrir a maioria dos ângulos. Tem 4 relações básicas. A primeira é a com os lados em relação ao n, que é, por exemplo, c ao quadrado é igual a m vezes a, ou b ao quadrado é igual a vezes n. A segunda é a relação entre o ângulo criado pela altura e os outros dois lados, em que h ao quadrado é igual a m vezes n. A terceira relação é entre todos os lados com a altura, os lados do triângulo maior, em que h vezes a é igual a b vezes c. E o quarto é normalmente que ele nem é tão estudado assim, porque as pessoas elas acham que como você já aprendeu, você não precisa aprender mais, que é o Pitágoras, que é a hipotenusa, que é a ao quadrado, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Essas relações são normalmente aplicadas na engenharia aeroespacial e na engenharia civil. Oi, tudo bem? Eu vim aqui explicar como é que funciona a trigonometria no triângulo retângulo. Primeiramente, você deve saber que a razão entre o cateto oposto, o ângulo alfa, que fica, no caso, ficaria deste lado, e a hipotenusa sempre vai ser a mesma. A razão, ou pelo menos a maioria das vezes, é sempre a mesma. Com isso, você vai ter que você vai precisar usar as razões trigonométricas para poder resolver isso daí, calcular o ângulo alfa, calcular a área desse triângulo. Aí, sempre que for fazer isso, for calcular isso, você deve usar ou seno de alfa, ou cosseno de alfa, ou a tangente de alfa. Que aí, no caso, a gente usa o que a gente chama de corri e cair na coca. Que aí seria seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente seria cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, usando isso, você consegue calcular tudo certinho. E muitas vezes você vai acabar se deparando com o que a gente chama de ângulo complementar. O ângulo complementar, ele geralmente aparece dentro do triângulo quando você precisa calcular a área interna desse triângulo. Ou você precisa usar para calcular a área interna. Aí nisso você tem que saber que sempre vai o alfa mais o beta mais o ângulo de 90 desse triângulo sempre vai dar 180, que é a área total do triângulo, que sempre vai ser 180 graus. Aí também devemos saber que sempre vai ter que alfa e mais alfa com beta, que são os ângulos complementares, alfa e beta, sempre somando os dois, tem que dar 90, para você poder dar o resultado certinho do 180, da área total. Aí para isso a gente do 180, da área total. Aí para isso a gente muitas vezes usa o que a gente chama de ângulos notáveis, que é o 30, 45 e 60 da tabela do seno, cosseno e tangente. E aí você usa ela para poder calcular certinho como funciona a área do triângulo. E é isso. Obrigado. Bom, fala das variações proporcionais, diretamente e inversamente. Diretamente são aquela variação onde em uma ocorre e na outra tem que acontecer a mesma coisa numa mesma razão. E tem inversamente, que ocorre em uma e na outra ocorre com uma operação diferente. Ou seja, se dividirmos a primeira, temos que dobrar a segunda.
As variações proporcionais são muito utilizadas em química e física. É muito usado também no nosso cotidiano na forma de comparação. Bom, falo das variações proporcionais, diretamente e inversamente. Diretamente são aquela variação de em uma ocorre e na outra tem que acontecer a mesma coisa numa mesma razão. E tem inversamente, que ocorre em uma e na outra ocorre com uma operação diferente. Ou seja, se dividirmos a primeira, temos que dobrar a segunda. As variações proporcionais são muito utilizadas em química e física. É muito usado também no nosso cotidiano na forma de comparação. Vou falar sobre o potencial e o radical. Bom, o potencial e radical inclui o potencial de expoente natural, que utiliza a fórmula Bm vezes Bm, que é igual a Bm mais N. Inclui também o potencial de expoente inteiro, que utiliza principalmente a forma B menos N é igual a 1 sobre Bn. Mas se o Mn for números inteiros e B não nulo, ele utiliza as fórmulas Bm vezes Bn, que é igual a Bm mais N, Bm menos N, que é igual a Bm dividido por Bn, e Bm sobre N, que é igual a Bm vezes N. Inclui a notação científica e o radical aritmético. O potencial e o radical é principalmente usado na computação e na produção de plantas de residência.